Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, por favor, tome o vosso assento, abrindo as vossas Bíblias no nosso tema dessas primícias. E enquanto você abre em Eclesiastes 4, eu quero agradecer o Espírito Santo de Deus. A igreja é dele, é ele que faz, é ele que usa, é ele que faz o que quer, ele que dirige, é o Espírito Santo de Deus. Agradecer ao nosso pastor Joel, na pessoa do pastor Ismael, pela oportunidade de compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Eclesiastes 4:16, aquele que está ali, 4:12, diz assim: se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 cordas não se rebenta com facilidade. Amém. Chegamos em julho. Na sua apostila, se você gosta de escrever igual eu e anotar as coisas, está na página 16, que é o nosso estudo de hoje. Nós vamos começar a falar sobre propósitos, meus irmãos. Página 16 da vossa apostila. Nós já ouvimos sobre princípios, ouvimos sobre valores, e a gente tem que ter propósito na vida, né? Mas o que é propósito? A gente fala algumas palavras e algumas vezes a gente usa algumas palavras que a gente não define o que as palavras são. Você sabia que a palavra propósito, ela é uma palavra composta, vem do latim e do grego. Na verdade, a língua latina pediu um pedacinho do grego para fazer essa palavra. Propósito, no latim, é pensar na frente. Só que eles usaram uma conjunçãozinha pro, que é pensar antes. Em outras palavras, antes que vocês pensassem alguma coisa, alguém já pensou antes de vocês. Isso é propósito, é você planejar alguma coisa. É uma vida de propósito. Bem, nós vamos para Filipenses 3. Já que é estudo da palavra de Deus e é primícias, vamos ler Bíblia, né? Não existe melhor alimento do que ler a palavra de Deus. Vira e mexe, eu falo com Jesus, meu Jesus, hoje eu estou ocupado com a beleza e não tive tempo de ler a palavra do Senhor, né? E ele entende, aí a gente vai. Filipenses 3, versículo 13, eles vão colocar na sua tela daqui a pouquinho, mas eu vou ler para vocês. Está na sua apostila também aí, diz, Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e está lá na tela, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. É interessante notar, a gente tem que entender como o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. O livro de Filipenses, são 4 capítulos só, é o livro mais alegre da Bíblia. O apóstolo Paulo, você sabia, só para nós aqui, o pessoal da internet, que ele estava numa baita de uma casa na beira do canal com 4 Lamborghinis. A conta do banco nem se fala como é que estava de euro. Negócio de dólar, euro e ien. E todos os criptomoedas que podia ter. E o apóstolo Paulo escreve essa carta de Filipenses. O capítulo, se você quiser saber mais um pouquinho, no capítulo 27 de Atos, fala um pouco mais quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso, possivelmente seria morto logo depois. 4 anos depois, isso aconteceu no ano 60 mais ou menos. Preso sozinho é a carta mais alegre que tem em toda a palavra de Deus. Aparece a palavra alegria, gozo, regozijo 13 vezes. Isso quer dizer que mesmo, olha o conselho que ele nos dá, tudo que estava acontecendo, o propósito do apóstolo Paulo continuava. Não deixe que as circunstâncias acalem o seu propósito, meus irmãos, principalmente vocês jovens. Quando Deus tem um plano para você, um propósito para você, não tem anjos no céu, não tem homens na terra, não tem demônios no inferno que vai impedir que os seus propósitos, que os planos aconteçam, porque foi Deus que colocou no vosso coração. Continuem firme no propósito. E a lição que nós temos hoje, ele fala que nós devemos avançar no nosso alvo. A gente tem que viver pensando em alguma coisa, né? A pior coisa que tem é você viver sem sentido. Mais um dia, né? Vira e mexe, eu chego lá quando eu vou para o office, eu gosto de chegar lá falando o versículo da palavra de Deus, Salmo 119, esse é o dia que fez o Senhor. Vamos alegrar e vamos regozijar nele. Aí
Aí você pergunta à pessoa, quando você chega, how are you? Como é que tá as coisas? Ah, mais um dia. Nada que mais um dia você está respirando. Se você tem propósitos na vida, se você tem alvo, tem metas, não é mais um dia. É mais um dia mais perto do seu propósito, mais perto da sua meta. Porque você tem que viver, nós temos que ter alguma coisa para viver ou para fazer alguma coisa. E foi o que Deus nos colocou aqui. Existe uma pergunta que algumas entrevistas, quando você faz para trabalho, as pessoas perguntam. O que você pensa, o que você planeja daqui a 10 anos? Se perguntar para os jovens, a primeira coisa que eles vão falar é casar, tem dúvida. Né? E uma faculdade, sem dúvida, faculdade, muito importante. Viu? High School Diploma não está levando muito lugar, não, faculdade, em nome de Jesus. Mas nós latinos, nós pecamos com a beleza nisso aí, porque nós não temos o costume de pensar no futuro. Por exemplo, o japonês, ele não trabalha para o filho, ele trabalha para o neto. Só que o filho do japonês, que ele está trabalhando para o neto, é uma criança de 2, 3 anos de idade, que nem adolescente é ainda. Eu me lembro, muitos anos atrás, 24 anos atrás, aqui na Flórida nós temos o que chama de prepaid college. E você, seu filho, quem tem filho de 6 meses de idade, 1 ano, até 2 anos, você paga uma faculdade de 4 anos e você gasta mais ou menos $5.000. Porque o seu filho vai para a faculdade daqui a 18 anos, correto? Propósito, alvo. Olha onde eu quero chegar. E eu fiz uma aplicação para o Semi, o nosso filho mais novo, e eu paguei $5.000 por 4 anos de universidade. Quando ele chegou na universidade, 18 anos depois, e eu dei essa aplicação para várias pessoas. Muita gente me criticou. Rapaz, você é doido. E se Jesus voltar? Aí eu falava, mas se Jesus não voltar? E não voltou. E se acontecer uma fatalidade e ele... Você sabia que o pessoal até falou que ele ia morrer? E se ele morrer? Mas não morreu. Mas se você voltar para o Brasil? Não voltamos para o Brasil. E o que é isso? Isso é propósito, isso é alvo, isso é meta. Você tem que ter isso. As pessoas criticaram muito. Alguns fizeram aqui. Inclusive o pastor Ismael, é isso. O que aconteceu? 18 anos depois, o Semi, meu filho, chega na faculdade e faz engenharia civil. Hoje ele é engenheiro civil. O que eu ia fazer? Usar o prepaid college, que eu paguei. Sabe quanto eu paguei? $5.000. Sabe quanto é 1 ano de faculdade na FAU hoje? 15 mil mais ou menos, né? Mas 15 mil, alguma coisa assim, o ano? Isso aí. 1 ano. Paguei 4 anos em $5.000, porque ele tinha 6, 8 meses de idade. Nós não usamos o dinheiro porque ele conseguiu bolsa de estudo. Sabe o que aconteceu? O dinheiro voltou corrigido. O que é isso, gente? Propósito. E nós latinos, infelizmente, almenarenses, nós não pensamos no amanhã. Mas Deus, antes da fundação do mundo, Deus tinha um propósito para você e para mim, uma meta. Porque a Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, Jesus já havia morrido, porque ele sabia que o ciúme precisaria de Jesus para chegar no céu. Isso é propósito, isso é meta. Nós temos que viver com propósito, com metas. Por exemplo, o trabalhador. Por que você já perguntou por que você trabalha? Uma pergunta boba, né? Não, não é boba, não. Por que você acorda todo dia e você vai para o trabalho, rala naquele trabalho, pega granito, faz banheiro, e dirige caminhão, conserta caminhão, vem de casa e tal, e depois você volta para casa? Sabe por quê? Está na sua apostila aí também. O seu alvo é o seu salário. Eu espero que não seja só o salário, porque principalmente vocês jovens, você tem que ser como a águia. A águia, irmãos, é o seguinte, ela tem um propósito. O propósito dela é voar o mais alto que ela pode, enxergar a presa e vir buscá-la. Se por acaso tiver uma ventania, um vendaval, alguma coisa estiver acontecendo, a águia, ela voa acima do problema, acima do vendaval, e ela olha e ela planeja como que ela pode descer e passar pelo vendaval sem ser atingida. Jovens, vocês têm propósitos de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados.
E vocês não... Só tem uma pessoa na face da terra que pode frustrar os seus propósitos. Você mesmo. Porque na mente de Deus já aconteceu. Na mente de Deus você já é advogado, já é engenheiro. Na mente de Deus você já é pregador, pastor, o que for que você colocou no seu coração. Deus já bateu o martelo. Isso é propósito, isso é alvo, isso é meta. E nós, pais, estamos por trás de vocês em oração para que esse propósito aconteça. Outra coisa, o agricultor, o alvo do agricultor é a colheita. Ele planta para colher. Ninguém planta feijão para, vou plantar aqui por acaso, e se acontecer, tudo bem. Se não, tudo bem. Não! Nós temos que ter propósito em tudo que nós fazemos. O investidor, quando ele investe lá, quando ele compra os criptomoedas da vida, o objetivo dele é ter um retorno. E um retorno bom. Ultimamente tem sido muito bom, não. O retorno bom. Tudo o propósito é um retorno, é um alvo, é uma meta que você tem para você alcançar alguma coisa, meus irmãos. E nós estamos neste mundo, como diz o pastor Joel, se suas pestanas se o olho está piscando ainda, porque o seu propósito é levar pessoas a ler a Bíblia em você, a ver Jesus em você. É falar de Jesus e, se necessário, você usa palavras, mas fale de Jesus. Essa é a nossa meta principal, esse é o nosso alvo principal nesse mundo aqui. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 26, eles vão colocar na sua tela aí, diz assim: assim eu corro também, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Isso é o apóstolo Paulo. Em outras palavras, quando o corredor faz uma corrida, faz alguma coisa, a meta é chegar no final. Então, a nossa meta é o céu de glória. Essa é a nossa meta. Os nossos olhos têm que ser fitos no autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo, e continuarmos correndo. Jesus tinha propósitos antes de vir para a terra, gente. A palavra de Deus, em 1 Timóteo 1,15, por exemplo, Jesus sabia exatamente o que ele vinha fazer aqui. Ele veio libertar e salvar eu e você que estávamos perdidos. Se Deus, que é Deus, o nosso Senhor, tem propósito, Ele colocou algum desejo no nosso coração, algum alvo, alguma meta, algum propósito, Ele vai nos ajudar que isso se cumpra para a glória dEle mesmo. Meus irmãos, em Romanos 3, 23, fala sobre isso, que nós estávamos destituídos, fora, perdidos da glória de Deus. E o propósito de Deus foi para que Jesus viesse nos religar com Ele. Eu gosto muito de Isaías 6. Lembra de Isaías 6? Isaías foi um cabra sangue azul, né? Ele era primo e cunhado do Manassés, entrava na Casa Branca pela porta de trás, tomava cafezinho com Biden, sem problema nenhum. Era o cara. Do capítulo 1 ao capítulo 5, parece que o Isaías, quando você lê, não tinha muito propósito, não. Dizem os caras que gostam de estudar a Bíblia que ele levou 15 anos para escrever do capítulo 1 ao capítulo 5. E ele fala e condena todo mundo. No capítulo 6, o Isaías vê Deus. Aí, o rei que defendia ele tinha morrido. Uzias morreu. E ele vê Deus, e Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era alcançar pessoas. E Deus pergunta para o Isaías: quem há de ir por nós? A quem nós vamos enviar? A primeira resposta do Isaías foi: eu estou aqui. Me manda, me envia. Porque Deus tinha colocado um propósito no seu coração. Quando Deus coloca um propósito, uma meta, um alvo no seu coração, Deus vai fazer com que as circunstâncias concordemente trabalhem ao seu favor. Não importa o que aconteça. Se Deus tem um alvo para você, e se você no seu coração, o seu propósito, a sua meta é de acordo à vontade de Deus, você vai chegar lá. Agora vai ter alguns tropeços? Claro que vai. Welcome to life. Bem-vindo à vida. No mundo tereis aflições. Jesus, o seu Senhor que falou isso. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não deixe que as circunstâncias ou que as pessoas te eliminem do seu propósito. Lembra do Nelinho? Pessoal mais antigo aqui, pastor Manel vai lembrar disso. O Nelinho foi um zagueiro do Cruzeiro, para os cruzeirenses,
um dos maiores cobradores de falta que o mundo conheceu. Você sabia que o Nelinho era um péssimo cobrador de falta? E falaram com ele que ele jamais poderia cobrar falta. Sabe o que ele fazia? Todo dia, ele chutava 300 vezes a bola no Mineirão. Todos os dias. E um dia ele falou, eu vou chutar essa bola do meio do campo e vou passar ela para fora do Mineirão. E as pessoas criticaram dele. Ele treinou 300 vezes para fazer isso, desculpa os atleticanos, e isso aconteceu. O que acontece? Lembra do Michael Jordan? O Michael Jordan não conseguiu jogar no high school, o basquetebol no high school da sua escola. Eu não preciso falar quem foi o Michael Jordan para vocês. As críticas destrutivas, se você for inteligente, vai fazer com que, vai ser um impulso para o seu propósito. Eles tentaram acabar com o Michael Jordan. O técnico do high school em Georgia falou com ele, vai plantar banana, fazer qualquer coisa, menos jogar basquete. Mas o Jordan é considerado o rei do basquete. Isso quer dizer que quando você coloca um propósito no seu coração, e esse propósito está na vontade de Deus, vai acontecer. As pessoas vão entrar no meio? Vão, normal. A sua própria família, sim, normal. Você mesmo, talvez vai falar, não vai dar, eu não consigo, quem sou eu? Um cabra lá de Almenara. Entendendo? Vai acontecer, porque Deus está na frente. Meus irmãos, então isso é planejamento, é fazer propósitos. Por exemplo, Lucas 1:37. Existem algumas coisas que são impossíveis para o homem, mas são possíveis porque todos... é Lucas 1:37 lá, isso. Porque... para Deus, nada é impossível. Isso quer dizer que o impossível pertence a Deus. O possível pertence a você. Deus não vai escovar os seus dentes, nem vai te dar banho. Deus não é seu babá. Mas Deus vai te dar força para que você faça isso. Deus vai te colocar no seu coração o seu propósito, uma meta, um alvo que você quer atingir, onde você quer chegar. Só que Deus vai dar os caminhos. O possível, você faz. Não vai ficar em casa ou vai para a praia, Deus proverá. Não. Ele vai prover, não tem dúvida. Mas Deus ama o trabalhador. E aqueles que de madrugada me buscam, esses me acham. Parece que Deus ama o cabra que acorda cedinho e começa a vida. Deus ama todos nós. Essa força de expressão. Mas algumas coisas, meus irmãos, que vocês têm que ter, que nós temos que ter propósito, nós temos que ter metas. Por exemplo, eu vou falar coisas aqui da terra. Uma escola, nós falamos sobre escola, Prepaid College é um deles. Mesmo pessoas que não têm documentação, existem bolsas de estudo. Quando você tem um propósito para conseguir. O consulado brasileiro dá $1.000 para brasileiros para ir para a faculdade. Só de você ser latino, você tem ajuda para ir para a faculdade. Propósitos, metas, você tem que ir atrás disso. Beta, Powerline and Company, no seu quintal aqui. Todo santo ano tem lá $6 milhões para vocês, qualquer um de nós, legais e ilegais, pessoas com documento e sem documento, fazer faculdade. Eu fiz escola de raio-x nesse país com $170. $170, porque o Beta pagou todos os estudos. Porque eu tinha um propósito. As pessoas falaram comigo, você não vai conseguir. Você não tem documento ainda. Na verdade, não tinha naquele tempo. Fui lá e consegui. Por quê? Porque eu tinha um propósito, eu tinha um método, eu tinha um alvo. Eu estava olhando para frente. Esse é o meu propósito. Eu quero ser um técnico em raio-x. Eu vou chegar lá. Como vou chegar lá? Eu não sei. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Deus vai abrir porta, vai fechar porta, vai quebrar porta. Deus vai abrir a janela do céu, as cancelas do céu, a porta do céu. Deus vai fazer o impossível, porque o impossível é dele. O possível é seu, mas o impossível é Deus que faz. Só que Deus quer ver você regaçar as mangas e brigar. Pastor Severino, eu nunca esqueço disso. Pastor Severino, aqui na Copa, um dia falou comigo, meu filho, quando você pensa em fazer alguma coisa e dá um passo, Deus dá 2 na sua frente, olha para trás, te pega e te puxa, sai, vamos embora. E é assim mesmo que Deus faz. Se o seu propósito tiver de acordo à vontade de Deus, para o reino de Deus, vai acontecer, independente do que você pensa, independente do que as pessoas falam, vai acontecer. Agora tem algumas coisas que você guarda para você e para Deus. Você não sai compartilhando com Raimundo e todo mundo.
porque é particularidade sua e Deus, mas continua com seu propósito, com sua meta. A Bíblia fala em Hebreus, nós continuamos olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos indo para o céu, e o nosso olho é em Jesus. É tanto que em Jesus, você não pode deixar que as coisas desse mundo, algumas coisinhas pequenas, te tirem do seu propósito. Se uma formiga te morde, por exemplo, morde ou pica, né? Acho que morde, né? Se uma formiga te morde, você não desce lá embaixo para ver a formiga. Você é muito superior à formiga. Você continua andando. Você não tem tempo para essas conversazinhas, sabe? Você não tem tempo para essas coisinhas que acontecem em volta de você, porque você tem uma meta, você tem um propósito, você tem um alvo. E você continua andando para o alvo, olhando para Jesus. E olhando para o alvo que Ele colocou no seu coração para você viver neste mundo aqui e fazer o que Ele quer aqui neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Continuando aqui no nosso estudo, nós não podemos deixar, meus irmãos, como eu disse, que essas coisas pequenas nos impeçam dos nossos propósitos. O cemitério é o lugar mais rico que existe na face da terra. No cemitério, você chega lá e fala, puxa, ele queria ser médico, ele tinha um sonho de ser advogado, ele queria ser um engenheiro, mas não foi. Porque alguém falou com ele que jamais ele chegaria lá e não chegou. Eu me lembro que eu sempre tive um propósito, eu sempre quis falar inglês, estou tentando até hoje. E eu sou de uma cidade muito pequena, né, meus irmãos? O Romeu aqui é carne da minha carne, de Almenara, ele sabe. E eu sempre quis falar inglês, mas eu tinha que sair de Almenara para falar inglês. Almenara a gente não fala nem português direito, imagina inglês. E eu tive a oportunidade de ir para o Recife. E um amigo meu falou comigo, eu conversando com ele, falei, puxa, Gilberto, falei o nome do cabra, se estiver assistindo, que o povo melhor tá ligado. Ele falou, rapaz, nem pai você tem. Na verdade, eu não tinha, não. Você pensa em ir para os Estados Unidos e falar inglês? Que isso, rapaz? Sabe qual o seu fim? A gente usa muito no interior, né? Sabe qual é o seu fim? É viver aqui, fazer magistério, dar umas aulinhas, casar aqui, ter uns filhinhos aqui, morrer aqui, ser pulado naquele cemitério lá. Eu falei, não, esse não é meu propósito, esse não é meu plano. E continuei com o propósito e com o plano. Fui para Recife, ia para a praia de Recife, porque no Recife tem muito turista. E quando eu via aqueles povo gringo, eu ia atrás deles. Quantos corriam de mim? Pensava que eu queria assaltar, né? Eu falo, não, no robbery, no, English. E assim a gente comunicava em inglês, porque eu tinha um propósito, eu queria aprender inglês, eu tinha que falar inglês. Então são os nossos propósitos. Obviamente eu fiz umas coisinhas que eu não devia ter feito. Mas quando você tem um propósito, você você vai levá-lo até o fim, porque Deus está à frente, gente. Se Deus colocou no seu coração, as coisas vão acontecer, em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que está à frente de todas as coisas. Veja bem, conhecer seu propósito estimula a sua vida. Você ter propósito, você é até estimulado a viver. Por exemplo, se você tem um propósito de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um professor, o que for, isso vai estimular a cada dia da sua vida. Se nós temos o propósito de conhecer mais a Deus, vai nos estimular de ler mais Bíblia, vai nos estimular de orar mais, de jejuar mais, de participar mais da casa de Deus, do reino de Deus, porque nós temos um propósito, estimula a viver, né? Então, faz sentido e é bom ter propósitos na vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com o objetivo de chegar a algum lugar. Não seja como as pessoas que andam na esteira, que não saem do lugar. Não que a esteira é mal para o corpo, você deve andar. Mas é nesse sentido que eu quero dizer. Pessoas que eles patinam e não saem do lugar, porque não tem um propósito na vida, não tem um alvo. Nós temos que ter um alvo, porque o nosso Deus quer que nós tenhamos alvos. Eu creio de todo o coração que Deus quer que o povo dele, seja presidente da república, seja governadores, prefeitos, comandam o mundo, porque se tiver um presidente, se tiver um governador, se tiver um deputado que ama a Deus, obviamente, ele vai ter propósitos de Deus, vai ter metas de Deus, vai ter alvos de Deus para a vida da cidade, para o estado ou para o país. Então, é o objetivo de Deus que você e eu chegamos em algum lugar
de expressão, essa é a palavra, thank you. Isso nos estimula a viver quando nós temos algo na nossa vida. O nosso problema, meus irmãos, é que a gente vive uma vida que a gente preocupa muito em status com as pessoas. Por exemplo, depois que eu tomar um pouquinho de água aqui. Por exemplo, nós estamos muito preocupados e as pessoas nos veem e nos dão status, né? Oh, você viu o seu, uau. Então isso enche a bola, né? Você sabe para quem você deve dar status? Para o Senhor Jesus. Os casados para sua esposa, para a nossa família, os filhos para os pais e para Jesus. Sabe por quê? Quando você dá status para Jesus, não são as pessoas que vão falar de você, mas Deus vai falar de você. Lembra que o que Deus falou, Deus, não as pessoas, falou de Jó? Observasse o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus que desvia do mal. Lembra que Deus falou do Davi? Homem segundo o coração, o meu coração segundo o coração de Deus. Lembra o que Deus falou de Abraão? Eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão. Já pensou ser chamado amigo de Deus? Lembra do Elias? O cabra mandou no céu. Está na Bíblia? Tá. Elias chega olha, é o seguinte, sobre a minha palavra, eu, Elias, estou falando que não vai chover por 3 anos e meio, acabou. Não tem nenhuma parte na Bíblia lá que fala que em nome de Deus ou em nome do Senhor dos Exércitos não vai chover. Não, eu estou falando sobre a minha palavra. Debaixo da minha palavra não vai chover. E Deus fechou os céus. O nosso status tem que vir do céu, ok? Não importa o que as pessoas pensem de você, continua no seu objetivo, na sua meta, continua no seu alvo, no que você planejou, no que Deus tem para você. E Deus vai fazer as coisas acontecerem, porque Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus está acima de tudo. Lembra da águia, voe como a águia, além, acima de todas as coisas, de todos os problemas, a melhor coisa que tem. Quando você tem um probleminha, você sai dele e vê como resolve. Eu me lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, na verdade, em São Paulo, nós íamos disputar alguma coisa em São Miguel Paulista. Nós jogávamos para Unidos do Paris, e nós estávamos perdendo de 2-0, a decisão de campeonato da cidade de São Paulo. E o meu irmão era técnico, tentando jogar com a Ademir da Guia. Para mim, você jogou com a Ademir da Guia. E depois, no segundo tempo, ele olhou para a gente e falou assim, qual a sua meta? O que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos ser campeões. Todos nós queremos ser campeões, todos nós queremos chegar a uma meta. Ele falou, olha para a taça. E a taça ficava na beira do campo assim. E nós olhamos, olha novamente, entra com o objetivo de olhar para a taça, entra com o objetivo de ganhar. Saia do problema e veja o que vocês podem fazer. Nós entramos 4-2 e ganhamos a taça. E apanhamos lá fora depois, que São Miguel Paulista é assim. Mas o que eu quero dizer com isso? São lições aqui na Terra que nós aprendemos e podemos espiritualizar também. Por quê? Enquanto você tem um propósito na sua vida, quando você tem uma chamada de Deus, quando você tem algo que Deus quer que você faça, as pessoas vão tentar ocultar, vão tentar esconder isso, vão tentar tirar da sua mente isso. Continue andando, olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. E Ele vai fazer com que essas coisas aconteçam, independente do que pode estar acontecendo, independente das circunstâncias. Olha para o Daniel. Daniel era um jovem de 13, 16 anos, quando foi tomado cativo. Gente, o Daniel era do sangue azul, né? Cara da família real. Possivelmente o Daniel seria, talvez, não sei, um rei de Israel, se ele continuasse lá em Israel. Quando ele foi tomado para a Babilônia, ele continuou com o mesmo objetivo que ele tinha lá. 3 vezes por dia, continuava orando, independente das circunstâncias. Eu penso que o Daniel, na mente dele, quando chegar lá no céu, a gente pode confirmar isso, mas eu penso que na mente dele, ele fala, um dia eu volto para Israel, um dia eu vou ser rei lá em Israel. Ele continuou. Daniel chegou a ser governador
da Babilônia. Sabe por quê? O objetivo dele não foi afogado, ele não deixou morrer, mesmo na circunstância, num país diferente, pessoas diferentes, levado cativo, numa vida triste que ele levava, diante dos homens, não diante de Deus. Mas ele chegou onde ele chegou porque ele tinha objetivos na vida, como também os 3 amigos dele que foram com ele. Então, meus irmãos, nós temos que planejar a nossa vida. Nós temos que saber para onde nós estamos indo. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Toda santa manhã ou à noite, eu faço minha agenda para outro dia. Todo dia, todo santo dia. De segunda a segunda, eu faço minha agenda. E a primeira coisinha que eu faço na minha agenda, eu quero falar. O meu propósito para amanhã é que 5 pessoas possam ver Jesus em mim, possam ler a Bíblia em mim. Esse é o meu primeiro ponto da minha agendazinha. A Cirlei já me deu um negocinho lá que pode colocar lá esse negócio eletrônico, mas eu escrevo no papel mesmo, que é melhor, que você pode riscar, você pode modificar as coisas, né? Mas todo dia eu tenho uma agenda para o meu dia, porque eu sei que naquele dia Deus vai me dar forças para eu chegar na meta que eu tenho para aquele dia. Deus vai me ajudar a chegar nos propósitos para aquele dia, chegar nos alvos para aquele dia. Nós temos que viver uma vida de planejamento, nós temos que planejar. E isso é propósito. Deus é uma pessoa, é um espírito. Deus, ele planeja as coisas. Deus é organizado, muito organizado. Você vê que... quando você lê lá, quando Deus manda Moisés, por exemplo, preparar o tabernáculo e fazer tudo aquilo, Deus podia ter falado assim, okay, faz assim, olha, isso aqui 2 metros, 5 metros, números inteiros. Ele quebra 1,32 m, 2,49 m. Ele sai quebrando tudo, para complicar um pouquinho mais, mas Moisés era engenheiro civil também, né? Atos 9, 20, fala sobre isso, sobre Moisés, quem ele era, o que ele estudou. Então, meus irmãos, nós temos que ser pessoas de metas, nós temos que ser pessoas organizadas, sabe por quê? É a organização que vai nos levar a nós chegarmos ao nosso objetivo, nós chegarmos ao propósito que Deus tem para conosco aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, ele recomenda, e o escritor aos Hebreus recomenda, se nós olharmos para Cristo, que é o autor e o consumador da fé, nós não vamos ter tempo a perder com as outras coisas. E lá em Hebreus ele fala, o nosso negócio é com Cristo. Se nós tivermos tempo, vamos discutir sobre outras coisas. Mas o nosso objetivo é Cristo. O nosso objetivo é chegar nos céus. O nosso propósito maior é ir para o céu e levar o máximo de pessoas conosco em nome de Jesus. Muitas pessoas, meus irmãos, eles passam a vida tentando criar um legado e deixar alguma coisa aqui na terra. Ó, fulano de tal morreu, mas você viu o que ele deixou? Eu vou falar uma coisa para você. Eu prefiro das coisas eternas. Você já notou que alguns dos nossos propósitos, algumas das nossas metas, algumas das nossas petições, elas são terrenas. Não vamos levar nada para o céu. Mas uma das coisas que eu peço a Deus é que o que aconteça aqui, eu possa levar comigo uma alma. Levar uma alma com você para o céu. Falar de Jesus para alguém. Ter o propósito amanhã de alguém olhar para você e ver Jesus em você. E quem sabe um dia, lá no céu, essa pessoa vai estar com você lá. Isso vai ser eterno, é um propósito eterno. E Deus colocou no meu e no seu coração esses propósitos eternos de levar pessoas para o céu. Você está indo para o céu. Eu não quero ser egoísta, eu não quero chegar lá sozinho, absolutamente não. E o nosso propósito é levar pessoas conosco. Glória a Deus. Então, nós temos que pensar na eternidade. Nós temos que pensar nas coisas de cima, sem tirar os pés do chão, viu? Nós podemos até colocar a cabeça no mundo da lua, mas os pés têm que estar aqui no chão. Pastor Eliel Amaral falava, belo e elegante como elefante. Você tem que andar com passos firmes, porque se você tem passos firmes, debaixo do propósito e da vontade de Deus, nada vai impedir você chegar do outro lado. Só uma pessoa que pode impedir você chegar e cumprir os seus propósitos, você mesmo. Amém? Deus nos abençoe e que nós possamos, irmãos, ter um objetivo maior.
Primeiro agradar a Deus, dar o status para o céu. O nosso negócio é com o céu, gente. O que passa aqui, o que está acontecendo aqui é passageiro. O nosso negócio é o céu de glória. O nosso negócio é com Jesus. O nosso estado é com Jesus. Para que Deus possa falar de nós, não o homem. Para que Deus possa falar de nós, como ele falou do Jó, como ele falou sobre Abraão, sobre o Davi, sobre o Daniel e outros mais. O nosso negócio é os céus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.